Fala aí, pessoal, tudo certo? Eu sei que não, mas é a abertura tradicional, né? É impossível estar tudo certo depois daquela vergonha que o Santos fez a gente passar ontem, né? O Santos ontem perdeu pro Ceará por 3-0, claro. A gente, infelizmente, viu uma atuação ridícula. E eu até pretendo, talvez, falar das escolhas do Vojvoda da manhã. Eu escutei a coletiva hoje de manhã, antes da live, mas eu prefiro sentar e ver ela com calma depois de novo. É rapidinha, né? Tem 6 minutos e tal. Porque depois, de repente, a gente vê alguma ideia que ele teve, enfim. Mas enfim de novo. Como eu disse, eu vou falar um caso mais específico de um jogador, que é o Tiquinho Soares. Eu ontem até falei no jogador a jogador aqui, que eu preferia fazer um vídeo hoje sobre ele. Não acho que tenha nada muito específico, mas eu vou mostrar também, citar alguns números rapidamente, para vocês verem o quanto ele tá mal, além do aspecto de assistir o cara e ver, porque de verdade, eu vendo o Tiquinho, desde o jogo contra o Bahia eu já falei isso aqui, né? Me revolta, de verdade me revolta, porque não é possível. E até, é complicado, né? Que saiu uma matéria, acho que foi no UOL, né, esses dias, ou foi na Trivela, talvez, falando lá que o Tiquinho é um dos maiores salários do elenco, né? E, enfim, o Musetti fez lá no UOL, na coluna. Tiquinho só ganha menos que Neymar e é superado por reforço barato, é isso. Mas não é por isso que eu tô falando, não. Pode voltar aqui no jogo contra o Bahia, eu falei isso. O jogo contra o São Paulo também, ele entrou muito mal pra mim. Algumas pessoas falam que entrou bem pra mim, eu achei ele muito mal. Contra o Galo, tirando não só pelo gol, tá? Mas é porque ele teve alguém mais próximo a ele quando ele ia fazer o pivô. Enfim, então essas atuações têm sido pra mim revoltantes. E não é pelo salário, claro que isso acaba entrando na conta na hora de se avaliar, né? O cara que ganha 1 milhão e tanto, quase 1,5 milhão por mês, e ter o tipo de atuação que ele tem é vergonhoso. Mas enfim, vou falar sobre o Tiquinho, que pra mim, de verdade, pra mim, não tem como voltar mais, tá? Voltar que eu digo, não tem como dar uma volta por cima, né? Acho que não dá, só não rola mais, tá numa idade de que realmente não vai recuperar fisicamente, isso atrapalha muito ele, enfim, né? Pelo menos isso é a minha opinião, claro, depois, por favor, deixa a sua aí. Mas antes do vídeo inteiro, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Vamos falar aí sobre Tiquinho Soares hoje, mas pelo menos o like e a inscrição tá, valeu. Bom, pra começar, o Tiquinho, eu não vou fugir de não falar o que eu falei no começo do ano, obviamente. O Tiquinho, pra mim, a ideia foi interessante da contratação dele, não sendo da forma que foi mandando o Jair, tá? Isso, inclusive, eu falei várias e várias vezes no começo do ano, tá tudo registrado aqui, ainda bem, né? No final do ano, talvez eu faça aquele discórdio da minha própria opinião, igual eu fiz no começo desse ano, ou foi no final do ano passado, sei lá. O pessoal gostou, tipo, analisando o que eu falei da contratação no começo do ano e o que ela acabou se tornando. O Tiquinho, a ideia era legal, não mandando o Jair, né? Aí foi a burrice extrema, mas enfim. Agora a ideia era legal. E eu até acho que no Paulista ele teve momentos decentes ali, né? O Paulista foram 11 jogos do Tiquinho peraí, deixa eu ver. 11 jogos com 5 gols e uma assistência. Desses 11, 9 ele foi titular, 2 reserva. E fez gols ali, tipo, um gol importante contra o Corinthians na semifinal, apesar da gente ter perdido. Ele fez gol contra a Inter de Limeira, que a Inter de Limeira caiu, né? Mas assim, ele faz um belo gol, 2 belos gols, né, naquele dia. De cabeça, inclusive. Se você contar, ele fez 2 contra o Curitiba também, né? Eu não tô entrando nessa conta aí porque não são gols oficiais, né? Mas, no geral, até passando por todos os jogos entre Brasileiro, Paulista e Copa do Brasil, são 35 jogos com 7 gols. Ou seja, 5 no Paulista, 2 no Brasileiro. Os 2 no Brasileiro de pênalti. Contra São Paulo no primeiro turno e Atlético Mineiro no segundo. A assistência que ele dá no Paulista é contra o Noroeste, que ele vai ajeitar a bola, o cruzamento vem forte, lembra? Ele vai ajeitar a bola e aí... não, acho que é que ele passa pro Tassiano, o Tassiano finaliza, é algo assim, tá? Enfim, é uma assistência que não é mais ou menos sem querer. Mas as do brasileiro são boas, tá? Pra ser justo. Aquela da derrota contra o Vasco na estreia, né? Que ele dá um belo passe em profundidade e o Barreal cava. Aquela outra contra o Fortaleza, que é pro Guilherme, né? Ele faz um pivô e ajeita. E a última é meio sem querer, né? Que ele erra o passe. É pro Bom Tempo, no jogo contra o Sport. Ele vai fazer o pivô, o zagueiro meio que desvia nele ali, ele erra, e aí o Bom Tempo coloca na frente e faz o gol. Então, assim, o nível mostrado em relação a Paulista e Brasileiro dá um indício aí de que ele conseguiu competir contra equipes um pouquinho piores, né? Que são no Paulista. E no Brasileiro, muita dificuldade, né?
No Brasileiro, inclusive, são 12 jogos como titular, 10 como reserva utilizado. 22 jogos com 2 gols e 3 assistências, além de tomar 3 cartões amarelos. Mas para além disso, desses números, eu vou falar também comparativo com números com os outros atacantes do Santos, já vocês vão entender. É o que eu estou falando do assistir. Do assistir me incomoda porque o Tiquinho demora para se movimentar. O Tiquinho, ele está em um nível físico claramente abaixo dos outros jogadores. E de novo, vou falar o que eu falei no pós-jogo contra o Grêmio. Eu anotei no meu caderno, estava na Vila Belmiro, que o Santos fazendo a primeira pressão ali, com ele, Guilherme e Lautaro no segundo tempo de jogo contra o Grêmio, com 17 minutos, eu anotei isso, no segundo tempo, o Tiquinho estava em campo desde o intervalo mesmo, ou seja, os próprios 17 minutos, ele já estava cansado. O zagueiro do Grêmio vai conduzindo uma bola e faz um passe perto dele, ele não faz nem menção de correr no cara e nem menção de tentar interceptar o passe. Como você pode considerar um jogador que em 17, 20 minutos já não está te entregando um nível físico minimamente decente? E esse cara ganha, de novo, eu não gosto de falar de salário sempre, porque se assinaram tem que pagar mesmo, e aí o cara não tem culpa de terem dado parte de salário para ele, né? Se o Santos me oferecer 1 milhão para ir lá e fazer besteira, eu vou lá, né? Eu vou recusar 1 milhão, não sou idiota, enfim. Diz mais sobre a capacidade de quem ofereceu, né? E o contrato é longo ainda, vamos lembrar também, até 2027, né? Enfim. Então, como é que um cara... Eu não gosto de falar, mas eu preciso citar, que é o segundo maior salário do elenco. Como é que um cara te entrega 2 gols no Campeonato Brasileiro, os 2 de pênalti? O Lautaro Dias já entregou 2 gols e nenhum de pênalti. E o Lautaro é limitadíssimo. E hoje o Lautaro é a melhor opção. Hoje, o Tassiano é a melhor opção que o Tiquinho Soares, se bobear. Então, assim, fica muito complicado, porque quando ele entra em campo, ele atrasa as jogadas, o pivô dele, que é talvez a principal característica, o principal argumento que você possa ter em relação a ele, não tem lá surtido muito efeito. E desde que ele fala contra o Atlético Mineiro, né, eu preciso de 2 chances para fazer uma, ele perde um gol na cara contra o São Paulo, ele perde um gol na cara contra o Grêmio, ele não... 1 ou 2 contra o Grêmio? Não, acho que foi só 1. Na cara mesmo eu vou falar só 1, vai. Ele não consegue nem chegar na bola em um cruzamento acho que foi Alex Duarte contra o Red Bull Bragantino. E de novo, ontem, por exemplo, o Lautaro fura uma bola, né, um cruzamento muito bom do Igor Vinícius, já na segunda etapa. E aí eu vi um comentário no Twitter, o Tiquinho não perdia essa bola. Claro, o Tiquinho não ia nem chegar nessa bola. Então, assim, é prejudicial hoje pro Santos ter o Tiquinho em campo. Prejudicial. Falei que eu ia comparar rapidamente. Eu vou abrir aqui para vocês terem uma noção. Eu já tinha conferido, mas eu prefiro olhar e falar de novo para vocês. O Tiquinho tem números piores que o Guilherme, por exemplo, em chutes para o gol e fora do gol, em grandes chances perdidas, em chances criadas. Eu não vou nem contar os números defensivos, tá? Tipo, a primeira pressão ali de desarmes, interceptações, tá? Não vou nem contar isso. Em dribles, em duelos no chão, em duelos aéreos. Todos esses são piores que o Guilherme. São piores os números dele que o Guilherme. A única coisa que ele faz menos que o Guilherme é perder menos a bola. O Guilherme perde mais. Aí você pode falar, Edu, mas o Guilherme não é centroavante, não tem problema. Eu vou colocar aqui o Lautaro Dias e vou pegar o recorte desde que o Lautaro chegou no Santos. De novo, não vou contar os números defensivos, tá? Isso eu entendo. Ele tem números melhores que o Lautaro Dias só em 2 aspectos, o Tiquinho Soares. Chutes no gol e bolas longas. O resto do Lautaro é melhor em todos. Dribles, finalizações no total, chances criadas, tudo. E de novo, isso contando para um cara que veio de empréstimo e tem lá suas limitações claras e evidentes, que é o Lautaro Dias. Aí eu ainda vou pegar e vou colocar o Lucas Meirelles aqui. Lucas Meirelles, que já nem está mais aqui, mas vou comparar com ele também. Só que o Lucas, como ele jogou muito pouco, né, foram só 100 e poucos minutos aqui no Brasileirão esse ano. Aliás, foram nem 100 minutos, tá? 97 minutos no Brasileirão. E ainda falaram que ele teve chance, tá? Então eu vou colocar por proporção por 90 minutos, tá? Ele perde pro Lucas em todos os números ofensivos. Todos. Qual é a justificativa para Tiquinho Soares ter chances hoje no Santos? Eu sinceramente não sei. É capaz de colocar qualquer um, e quando eu falo qualquer um, eu tô falando, por exemplo, Tassiano como 9, o Guilherme como 9. Se tu colocar o Barreal lá, talvez ele tenha números melhores que o Tiquinho Soares. E eu não tô falando só de gol e assistência, tá? Tô falando o resto do jogo inteiro.
é complicado. Tomara que dê a volta por cima, eu não acho que dá. Eu acho que ele chegou em um estágio da carreira que é só daí para baixo mesmo, e aí foi um erro de avaliação do Santos na hora de contratar, se realmente é o caso. Mas tomara que dê a volta por cima. Eu acredito? Infelizmente não. Valeu.